Hoje eu vou terminar o terceiro estudo sobre o leito imaculado. Nós estávamos falando que o leito ele é comparado como o casal é comparado como o amor de Cristo pela igreja. E Cristo, o homem é como se fosse Cristo e a igreja é como se fosse a mulher. Aí no caso, olha só, vou procurar um versículo aqui. Mateus 22. A festa de casamento. O reino do céu é como um rei que faz um casamento ao filho. Quando o rei recebeu os convidados, viu um homem que não estava com roupas de festa e o expulsou. Então, o reino do céu é comparado como um pai que faz um casamento ao filho. Aí ele vai procurar os convidados para participar dessa festa. Esse é o símbolo do reino do céu. Então, um leito imaculado não está dizendo somente do casal, mas da relação de Cristo com a igreja, de Deus com o seu povo, que ele veio buscar. Porque a noiva, no caso, que Deus considerava Jerusalém como sua noiva, quando o povo ia procurar outros prazeres na vida, se negava a Deus, ia procurar outras coisas, então era como se estivesse traindo a Deus. Agora, o que faz de conta, digamos assim, que é um leito? Tá tudo fechado, tem parede, tem janela, está tudo fechado. Como que pode entrar o mundo no leito e manchar o leito? Olha só, vamos fazer bem simplesinho para ficar mais fácil de entender. Isso aqui é uma porta. Na porta pode entrar o mal. Agora eu vou lembrar de outra história. Cristo fez uma história assim, que tinha um homem, uma história real. Um homem que ele tinha um espírito dentro dele. Aí expulsou esse espírito. Depois o espírito voltou, viu a casa varrida. E a casa estava limpa e varrida. Então ele continuou dentro do homem, se apossou daquela casa, falou: aqui vai ser a minha morada. Agora vamos ver na prática, considerando um homem como o templo de Deus. Digamos que esta casa é um homem por dentro. Então, um homem tem portal. Olha só, aqui entra à noite, na madrugada, entra as baratinhas, limpa o quintal, tampa o muro, limpa tudo lá fora. Aí os insetos saem lá de fora e entram de madrugada por debaixo da porta. Aí eles entram e vêm para dentro da casa. Aí tem uma vasilhinha suja, só lavou ela um pouquinho e deixou suja de café, de bolacha. Parece que ela tá limpa, mas ela tá suja. Quando apaga as luzes, vem a baratinha, bem nessa vasilhinha aqui. Você pode olhar de madrugada que a baratinha está onde está sujo. Ela aparece. Onde que ela aparece? Na madrugada, na noite, no escuro, nas trevas. Aí, então, pega e vai tentar matar a barata. Ela foge e esconde. Onde que a barata vai esconder? Na gaveta. A barata esconde na gaveta. O que é gaveta? Gaveta, vou contar uma história assim. Teve uma mulher que ela teve um filho e esse filho era psicopata e ela não sabia. Aí esse menino matou a irmã de 4 anos. Aí ela foi para a psicóloga e tentou ajudar o filho pela psicóloga. Aí dizia assim: filho, tem umas gavetinhas, todo mundo tem gavetinha dentro de si com coisas boas guardado. Tente abrir essas gavetinhas dentro de você. Aí o menino falou: mãe, eu tento abrir as gavetas dentro de mim, muitas gavetas, mas elas estão sempre vazias. Porque o menino era psicopata. Então, ele falava que tinha gavetinha nele, mas estava sempre vazia. O que são essas gavetas? Essas gavetas, dentro da gente, são onde a gente guardamos coisas importantes. Lembrancinhas. Agora, digamos que essa casa é um templo. Aí você olha a lembrancinha aqui, ó. Ela não está na gaveta. A lembrancinha, ela está exposta. As lembrancinhas, elas estão expostas. Elas não estão guardadas na gaveta.
Elas estão, muitas lembrancinhas estão todas expostas. Então, quando as pessoas elas guardam as suas lembrancinhas que elas ganham nas gavetas dentro de si, o que acontece? Elas começam a parar e ficar assim, distraídas. Elas param e ficam distraídas, pensando, nossa, guardando muitas lembranças, muito defeito dos outros, guardando coisas ruins. Então elas ficam lembrando guardando as coisas ruins. Elas não estão lembrando das coisas boas. Elas começam a distrair e ficar pensando o mal. Nossa, quantas vezes eu me magoei, quantas vezes eu fiquei com raiva. Ela vai guardando as coisas ruins, porque ela guardou as coisas boas na gaveta. Então, o que vai vindo? As coisas ruins na memória, porque a gaveta está com espírito. Não que o demônio está dentro da pessoa, mas ele está do lado. Ela pensa que está conversando com Deus, mas não, Deus está olhando ela conversando do lado do mal. O mal pode não estar dentro dela, mas está do lado. Então, as gavetinhas, você vai limpar as gavetas, tirar as coisas boas para fora. Tipo assim, uma festa de casamento que um homem faz pro filho, ele faz para todo mundo ver, porque é uma coisa, é uma lembrança para se expor. As coisas boas é para se expor. Pronto, agora, deixa eu ver. Nós estamos falando que sobre o casamento. O reino do céu é como o casamento. Agora vamos ver em Levítico 16. Levítico 16 é como Arão vai entrar no templo. Não entre no santuário em todo o tempo. Por exemplo, a gente estava falando da outra vez que Levítico 18, 19. Para o homem não ficar com a mulher durante o ciclo menstrual, para não ficar com a mulher durante todo o tempo. Aí, agora aqui está falando do santuário, não entrar no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, atrás do véu o lugar santíssimo. No caso da mulher é o cabelo, o véu, no lugar santíssimo. No caso da mulher, o lugar santíssimo é no coração. Se entrar, morrerá, pois ali estou, onde os pecados são perdoados. Onde os pecados são perdoados da mulher? No coração. Onde os pecados são perdoados na igreja? No templo, no altar, no coração. Só entre com oferta. Oferta para oração, para pedir perdão para o povo. Banhará, vestirá as roupas sacerdotais. Ele vai tomar banho antes de fazer as coisas, porque ele vai vestir roupa de sacerdote, então não vai ficar sujando a roupa. Cerolas de linho, que está sobre a sua carne. Quer dizer que a roupa de baixo, ela é mais importante porque está sobre a carne, entendeu? Então, a roupa de baixo também, ela está sendo considerada santa, porque se a pessoa, ela vai para o altar com uma roupa, digamos assim, um homem com a roupa rosa por baixo, ela vai estar visivelmente clara. Visivelmente, porque é a roupa que está sobre o corpo dele, a primeira. Quer dizer que também é importante. Deixa eu ver. Levítico 6:13, senão vai ficar grande. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui está falando sobre esse mesmo assunto. Quando o sacerdote entrar no altar, vai levar uma oferta. Essa oferta é para oração, intercessão, para pedir perdão para o povo. Por que ele vai para o altar para se divertir? Não, para interceder pelo povo. E no altar, ele vai pôr sempre fogo, sempre luz, para estar, quer dizer, estar continuamente em oração pedindo perdão pelo povo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar também é o coração. Então, arderá o amor sempre e o perdão estará sempre presente no coração. Agora, vamos olhar Lucas 11. A luz do corpo é o olho. Se o olho é bom, todo o corpo é bom. Mas se o corpo for mau, todo o corpo é mau. Por exemplo, digamos assim, vamos voltar aqui para o mesmo assunto. Digamos que uma mulher,
ela pensa, ela tem uma fantasia. Ela pensa em um bombeiro. O pensamento, não estamos falando mais do físico, estamos passando já para outro sentido. Porque aqui, veja bem, aqui está falando o fogo arderá continuamente no altar, está falando do físico, do altar. Aqui está falando sobre que a luz do corpo é o olho. Então está falando outro sentido, mas é o mesmo assunto, entendeu? Agora vamos para esse assunto aqui, que Jesus explicou o que significa o Velho Testamento. Então, por exemplo, agora vamos olhar o pecado da mente da pessoa. A mulher, ela tem uma fantasia com um bombeiro. É uma fantasia pecaminosa ou não? Normalmente não, porque ela pensar em um bombeiro, o bombeiro é como se fosse um herói para ela. Então, não é exatamente um pecado, é um pensamento normal. Agora, uma mulher, ela tem a fantasia em algemar o homem e chicotear. É pecado? É um pensamento mau? Sim, porque ela tem a fantasia de fingir que vai torturar o outro. Então, ela vai se vestir de mulher gato e quer colocar algema. Então, é um pensamento mau. Então, é isso. Se os olhos for bom, todo o corpo for bom. Mas se os olhos é mau, todo o corpo é mau.